Hoje visitaremos a antiga Filadélfia e conheceremos mais uma das cartas de uma ilha solitária. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Jesus diz: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Esta é a verdade que Jesus quer que seu povo compreenda. Ele repete, ele enfatiza: olhe para a porta aberta. Se você se sente intimidado, procure uma porta aberta. Se você se sente isolado, procure uma porta aberta. Se você se sente fraco e desanimado, procure uma porta aberta. Mas o que isso significa? Significa: não fique só olhando para o problema, não fique só olhando para o obstáculo, não fique só olhando para o inimigo. Deus está criando uma saída em algum lugar. Deus está criando uma solução em algum lugar. Mas você precisa procurá-la. Não pode apenas ver o que está errado. Precisa ver o que Deus está fazendo. Às vezes ficamos tão preocupados com o problema em si que perdemos a solução de Deus quando ela aparece. Pode parecer que o obstáculo que você está enfrentando seja um imenso muro de pedras à sua frente. Mas algumas vezes, uma pequena porta aberta pode fazer toda a diferença. Esta é a mensagem que Jesus Cristo tem para pessoas que perderam sua confiança, para pessoas cujas forças estão acabando. Procure a porta aberta. É uma mensagem de encorajamento do grande médico. Ele está fazendo uma promessa para cada um de nós. Ele está dizendo que para todas as situações que passamos, não importa quão graves sejam, não importa quão desesperadoras, Ele vai abrir uma porta. Ele vai criar uma saída. Ele vai criar uma solução. Você se lembra de como Jesus identificou seus crentes em Filadélfia? Ele é aquele que abre portas. E mais que isso, Ele é aquele que abre portas que homem nenhum pode fechar. Cristo é mais forte do que qualquer força que possa erguer-se contra nós. Ele derrota o objeto imbatível. Ele derrota a força irresistível. Ninguém pode fechar a porta que Ele abre. Lázaro ficou fechado em um túmulo durante 4 dias. Uma enorme pedra foi posta na entrada de seu túmulo, mas Jesus abriu a porta. Lázaro saiu para fora daquele túmulo vivo. Foi uma porta que ninguém mais poderia abrir e ninguém mais poderia fechar. Um mendigo lamentando ao seu lado da estrada era cego desde o dia do seu nascimento. Ele nunca tinha visto a luz do dia, mas Jesus parou e tocou seus olhos. Jesus abriu a porta e um mundo inteiramente novo surgiu para aquele homem. Foi uma porta que ninguém mais poderia abrir e ninguém mais podia fechar. 12 discípulos estavam fechados em uma casa, desesperados com a perda de seu mestre, temendo por suas vidas. Sua confiança estava abalada, mas o Cristo ressurreto lhes apareceu e pediu-lhes que tocassem as feridas em suas mãos. Aqueles 12 homens saíram confiantes para prestar testemunho do que viram e ouviram e para provocar uma reviravolta no mundo. Eles atravessaram uma porta que ninguém mais podia abrir e ninguém mais podia fechar. Isso é que o grande médico faz. Ele lhe envia uma mensagem quando você acha que não tem mais forças, quando a sua confiança está fraca. Ele promete abrir uma porta para você, seja qual for a circunstância. E veja que portas Ele tem aberto. Veja as vidas que Ele tem mudado. Tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É um interessante comentário, não é? Fascinante. Tens pouca força. Os cristãos de Filadélfia se tornaram fracos espiritualmente, mas preste atenção no diagnóstico. Os crentes de lá não corriam o risco de se acomodarem ou se corromperem, como a igreja em Tiatira. Eles não corriam o risco de morte iminente, como a igreja em Sardes. Estas pessoas queriam servir a Deus. Eram cristãos comprometidos, guardavam a palavra de Deus, não o tinham negado. Mas o grande médico percebeu que eles tinham pouca força espiritual. Sua fé estava minguando. O problema que eles estavam sofrendo era insegurança pessoal. Eles sentiam-se intimidados pelas forças ao seu redor. Podemos ver isso mais claramente no próximo versículo, o versículo 9. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem.
Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Aparentemente havia judeus em Filadélfia que demonstravam enorme hostilidade em relação à nova fé cristã. Eles achavam que os cristãos eram hereges que negavam a fé dos antepassados. Alguns rabinos eram extremamente radicais, descritos na época como a sinagoga de Satanás. E pelo visto, os cristãos estavam sendo intimidados por eles. Cristo promete que esses fanáticos irão prostrar-se diante dos crentes. Eles serão forçados a reconhecer que a igreja em Filadélfia é amada por Deus. Este é o quadro que Cristo apresenta diante desses cristãos. Em outras palavras, ele quer retirá-los de um lugar de fraqueza, de pouca força, para um lugar de confiança. Confiança total em sua habilidade. Confiança de que a sua fé prevalecerá no final. Confiança de que são amados por Deus. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus promete que sairemos vitoriosos do momento de provação se apenas perseverarmos, se não desistirmos de procurar por esta porta aberta. Jesus está vindo sem demora. Ele está vindo com uma resposta, está vindo com uma solução. Não deixe que nada impeça você de ver essa porta aberta. Agarre-se a esta perspectiva. Agarre-se a esta fé no Deus capaz de fazer mais do que podemos pedir ou imaginar. O Deus para quem nada é impossível. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Eu lhe convido agora a depositar a sua fé no Deus da porta aberta. Faça dele o seu Salvador. Faça dele o seu Senhor. Não deixe que os problemas da vida acabem com você. Não deixe que os obstáculos dominem o seu pensamento. Determine que você vai achar a porta aberta de Deus. Determine que continuará buscando, continuará perseverando até que consiga transpor a porta aberta de Deus. A porta que só o Cristo pode abrir. Você gostaria neste momento de dizer: Pai, eu quero ver a porta aberta de Deus em minha vida. Eu quero ver a luz de Deus penetrando minha escuridão. Eu entrego a minha vida a Ti. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Deus tem uma mensagem para você através de Filadélfia. Em qualquer circunstância da vida, procure a Deus e suas soluções. Semana que vem iremos até a última das 7 igrejas, Laodiceia, e descobriremos o remédio para uma fé morna. Nos vemos semana que vem. Até lá, e lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.